ano é 2026, né, e você só observa o mercado e só há espaço para empresas e mentalidades flexíveis, adaptáveis e extremamente dinâmicas. Enquanto alguns chamam de desafio, nós entendemos como uma oportunidade de ouro, né? Se você quer saber o que vem por aí nos próximos 5 anos de transformação ágil e uma era de novas tecnologias e mudanças constantes, continue aqui conosco até o final, que você não vai se arrepender. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas ao nosso Mindcraft. Estamos aqui para o nosso segundo episódio, vamos falar muito sobre agilidade. Eu sou o Kleber Costa, vocês já me conhecem, se você ainda é novo por aqui, eu sou gerente de marketing da MJV. Estou aqui para conduzir esse papo da agilidade, teve origem basicamente no universo de TI e hoje está presente de uma forma essencial em quase que qualquer área de todas as grandes empresas que têm se reinventado e têm se transformado culturalmente e digitalmente. E para isso eu tô aqui com um time de convidados de peso, né? Para que eles não me deixem falar besteira, então eu tô aqui com o Murilo Pedroso, ele é líder de agilidade aqui da MJV, e eu soube nos bastidores que ele gosta de desenvolver pessoas e ama ficar com a família, é um cara mais caseiro, né? Não gosta muito de balada. Murilo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, pessoal. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aí discutindo um pouquinho sobre esse tema tão importante para as empresas hoje em dia, falando sobre agilidade. E realmente você acertou, sou uma pessoa aí bem caseira, não gosto de balada, amo ficar com minha família. E aí um dos meus propósitos de vida aí que me dá prazer em fazer o que eu faço é ajudar pessoas a se desenvolverem. Legal, top demais. E para completar o nosso time, eu tô com ela, com a Luna Chan. Ela é Head de Ágil, uma empresa global do mercado de energia. E um passarinho me contou que ela é fissurada em restaurantes. Ela tem até uma lista do ranking dos melhores restaurantes. E eu fiquei indignado como que essa lista não é pública. Luna, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Kleber, pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho de agilidade, né? E não só dos próximos 5 anos. Eu acho que a agilidade aí já é quase que uma skill primordial para trabalhar nessas novas empresas, nesse novo conceito que nós estamos no momento, né? Então, eu e o Kleber já trabalhamos com agilidade há 10 anos atrás, né? Quando eu conheci o Kleber, a gente já estava trabalhando com agilidade recente no Brasil e a gente foi acompanhando aí o crescimento da agilidade quando nem existia Business Agility, né? Verdade. E fomos crescendo em conjunto aí. Obrigada pelo convite, pessoal. Como a Luna falou, a gente trabalhou juntos há 10 anos atrás, né? Foi a terceira empresa que eu trabalhei. A gente foi do mesmo time por um tempo. E realmente, quando a gente falava de agilidade, ainda não tinha uma popularidade tão grande quanto tem hoje, né? As empresas ainda não viam isso como algo que de fato mudaria o jogo, né? Eu acho que hoje em dia as empresas que não estão olhando para isso, elas estão tendo prejuízos muito grandes. Mas naquela época não, né? Na semana passada a gente até conversou aqui, né, algumas semanas atrás, no episódio sobre o UX, que há um tempo atrás o UX era só alguma coisa inserida no meio, né? Eu acho que a agilidade também era mais ou menos por aí. Muito se falava de Scrum, de Kanban, mas não de uma forma de transformação cultural, né? Não de transformar pessoas de fato, né, de uma maneira mais abrangente como a gente tem hoje, né? E, bom, para começar o nosso episódio, né, a gente pode falar, então, do nosso cenário atual, né? Como que a gente está hoje atualmente, como que está o cenário atual das empresas. Né? Eu tenho a minha visão, né, de agilista também que sou. Vocês devem estar se perguntando, mas você é gerente de marketing, você é agilista? Eu sou agilista, eu vou contar para vocês vão ficar sabendo. E antes da gente entrar nesse assunto, eu quero até falar um pouquinho para a galera que está nos ouvindo, que para você que ficar até o final, a gente vai ter uma surpresa para você. Tá? Então a gente tem um presente que a gente separou especialmente para os nossos ouvintes, tá? Algo exclusivo que só vocês que estão aqui conosco vão receber. Então fica aí até o final, que no decorrer do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas tem que ficar até o final e tem que se inscrever aí também, senão não vai receber. Bom, como que vocês definem hoje o cenário atual, né? Traçando um paralelo, né? Como a Luna já falou, a gente trabalhou com agilidade há 10 anos atrás e de lá para cá muita coisa mudou. Como que vocês estão enxergando hoje o cenário atual? Hoje, quando a gente olha o cenário atual, né? Eu vejo alguns pontos positivos e algumas coisas que as empresas estão crescendo e precisam de um pouco de atenção, né?
Então, quando eu olho para agilidade, eu vejo que as pessoas realmente, né, as empresas, elas entenderam que elas precisam mudar, né, que se elas pararem no tempo, elas vão ser dizimadas aí pelo mercado, né? Então, eu vejo que as empresas, elas entenderam isso e, principalmente neste momento, elas viram que se elas não focarem no cliente, toda empresa não estiver olhando pro cliente, vai dar problema. Porque a gente não pode ter ali dentro das mesmas áreas, né, dentro da mesma empresa, a gente não pode ter uma área olhando para um cliente, a outra área não está nem aí para o cliente, não. Né? Então eu vi que as empresas elas acordaram para isso, de que todo mundo na empresa precisa, né? Seja o RH, seja o marketing, seja o comercial, área de TI, área de governança, todas elas precisam estar focadas no cliente. E um ponto que eu vejo também hoje em dia, que a gente precisa prestar muita atenção, é de que as pessoas acham, né, a grande maioria, de que implementar agilidade é só colocar cerimônia. Né? Então eu vejo o pessoal, eu sou ágil, o que você tem? Não, eu tenho cerimônia. Mas as empresas esquecem que existe uma questão de cultura e de resultados por trás, que precisa ser olhado, e por onde eu caminhei, tenho, né, muitas vezes caminhado e conversado com o pessoal, as empresas têm deixado um pouco de lado essa questão da cultura, princípios, valores, e também elas não têm medido o resultado do que tem sido entregue. Né? Simplesmente elas vão criando, entregando, mas será que aquilo é efetivo? E hoje eu vejo aí que as empresas elas têm deixado isso um pouquinho de lado. Complementando um pouco o que o Murilo disse, né? Eu concordo 100% com tudo que o Murilo falou, e eu acho que antes da gente viver esse cenário de uma pandemia mundial, em que todo mundo teve que aprender a trabalhar, né, em home office e estar distante do escritório, para algumas empresas, né, começava uma pequena realidade, outros tiveram que rapidamente se adaptar. A gente já estava vivendo um ambiente de constantes mudanças, né? Então, a agilidade vinha ali crescendo num ritmo bacana, principalmente no Brasil. Só que quando veio a pandemia, chegou um cenário de caos. E as pessoas precisavam se adequar, né? E a adaptação é um dos grandes pilares da agilidade. Então eu estou num ambiente em que preciso me adaptar, o que vou utilizar? E aí eu acho que a agilidade ganhou muita força, né? Em que as empresas foram entendendo que a pandemia é uma, mas que amanhã ou depois pode acontecer outra coisa e que eu preciso ter uma estrutura, né, de dentro da empresa que ela seja mais líquida. E aí eles entenderam que a agilidade traz isso para o momento que estamos e para os próximos momentos que podemos viver. E concordando também com o Murilo, né, eu entendo que antigamente, quando a gente falava de agilidade, era fazer cerimônia e estar num time Scrum, time Kanban, né? Ao longo dos anos, deixou de ter esse pensamento de ser um framework, um ferramental, e passar de um olhar para pessoas, de mudança comportamental, linkado com a cultura, com o desenvolvimento de pessoas. Então, acho que tem caminhado para um lado bacana, que é olhar para as pessoas e modificá-las. Tanto que, se você conversa se você faz benchmarks com várias empresas, grandes empresas que estão participando de transformações, hoje a agilidade ela não fica mais na área de TI, ela fica dentro da área de people, né? E eu acho que é um dos grandes indicadores que a gente tem, que a mudança ela é de pessoas. Esse é um ponto até interessante, porque é o que eu sempre falo com as empresas que eu converso sobre isso, acredito que o Murilo também, como consultor, é que quando a gente vai começar um processo de transformação ágil, geralmente a gente começa justamente pelo que você falou, setor de people. Porque agilidade é sobre pessoas, né? Então não tem como ser diferente, né? A gente tem que olhar para as pessoas. E uma outra coisa que é curiosa também é que antigamente as pessoas olhavam para a agilidade de uma maneira, apenas como uma maneira de conduzir projetos. Essa é a realidade. Né? Tinha ali o modelo do PMI, o modelo PMBOK, né? E pessoas olhavam para agilidade, tem dessa forma aqui também de fazer, que é bonitinho, a gente bota os post-itzinhos na parede, né? Todo mundo se reúne, né, para fazer a daily e tal. Era mais uma forma de conduzir projetos do que uma forma de empoderar pessoas de fato, né, de transformar pessoas e de reduzir custos e tudo mais. Mas hoje não, hoje a agilidade está extremamente ligada a negócios, a ganhar dinheiro, a reduzir custos. Então acabou essa história de que
agilidade é só para desenvolver software. Não é, agilidade é para ganhar dinheiro, é para você que está nos ouvindo aí reduzir os seus custos da sua empresa, para você fazer o seu time produzir naquilo que realmente importa. Eu estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás, da MJV mesmo, e ela estava alinhando comigo sobre algumas coisas que a gente tinha que fazer em conjunto, meu time com o time dela, né, que está começando ainda. E aí ela falou assim, em relação a isso aqui, eu vou precisar muito da ajuda do seu time e tal. E eu fico até impressionada com a rapidez que o seu time trabalha e entrega as coisas. Aí eu falei para ela, não, peraí. Não é que o meu time é rápido, é porque se meu time falou que vai te entregar isso em tanto tempo, pode ficar tranquila que isso vai acontecer. Porque o meu time sabe exatamente qual é a velocidade deles e sabe exatamente como trabalhar e trabalhar naquilo que importa, né? Então, o mais importante é isso, é você entender qual é o seu ritmo, entender que ser ágil não é ser rápido, né? E sim você entregar valor mais rápido. Então, as pessoas às vezes não entendem, né? Porque as pessoas estão acostumadas a começar uma tarefa, aí não termina a tarefa, aí já faz outra sem terminar a primeira, aí tudo é prioridade, isso tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, é o tipo de essência que a gente trabalha bastante aqui internamente. Eu acho que é uma coisa importante, né, Kleber, que você comentou pelo teu time até, que eles devem saber muito bem o que é valor. O que é entregar Sim. valor, se aquilo agrega para a empresa, né, vai agregar para o cliente. Né? E quando a gente fala de fazer uma transformação, a gente tem que olhar 3 coisas, né? Práticas, que seriam essas, por exemplo, cerimônias, tudo, cultura e resultado. A gente fala que isso é um tripé aí que a gente tem que olhar tudo isso na hora de fazer uma transformação. Porque se você só vê prática, você pode não estar entregando resultado e lá na frente uma hora a conta chega, né? Uma hora alguém vai se falar, mas será que está valendo a pena esse investimento? Então, por isso que é importante a gente saber realmente aonde a gente quer chegar, qual é o resultado que nós estamos querendo atingir, né? E cultura, né? Por exemplo, lá no começo da agilidade, os times que começaram o desenvolvimento, então era um time de TI focado. E aí, não adianta só você mudar a cultura daquele time se o resto da empresa não mudar a cultura, porque isso vai impactar. Então, por exemplo, se você tem um time que está focado no cliente, e os outros times não estão, eles não vão priorizar alguma coisa, né, que a empresa precisa. Eles vão priorizar aquilo que eles acham que é melhor para eles, não o que é melhor para a empresa, melhor para o cliente. Então eu vejo que esse tripé hoje em dia ele é muito importante, todo mundo tá olhando. O que o Murilo disse é bem importante, né, porque não adianta cada um tá mudando por um lado. Tem que estar todo mundo mudando com o mesmo foco, né? Até porque a mudança em si ela já não é fácil, porque ela dói. Toda mudança, o que é mais fácil? O que você já está acostumado ou mudar? Toda mudança gera uma dor inicial, né? Se as pessoas não entendem o propósito da mudança, elas não vão querer sair tão acostumados ou da sua zona de conforto. Para quê? Né? Então tem que ter uma comunicação muito clara do objetivo que quer chegar e para que todo mundo vá para a mesma direção. Não, e até sobre isso, né, eu acho que essa é a grande resistência, né, para você poder implementar agilidade num time, né, é a pessoa querer mudar, e essa resistência, ela passa a não existir quando as pessoas começam a enxergar valor, né, como eu falei, agilidade é sobre entregar valor, é sobre reduzir custos, é sobre ganhar mais dinheiro. Quando as pessoas começam a ver esses resultados, elas entendem que elas precisam de fato mudar. É muito mais cômodo você continuar trabalhando da forma que você tá, como você sempre trabalhou, e tá tudo certo, no final do mês o salário tá lá, teu chefe não tá reclamando, né? Mas se você pode entregar mais, você tem que entregar mais. Isso é uma coisa que eu já encontrei muito em algumas empresas que já passei como consultor. Hoje em dia já estou há muito tempo sem trabalhar dessa forma, tô trabalhando 100% focado no meu time de marketing. Mas é o tipo de coisa que a gente enfrentava bastante. Às vezes acontecia de um setor específico de escritório de projetos contratar o projeto e obrigar os times a trabalhar de uma determinada forma. Eu já encontrei alguns casos assim, né? Do tipo, não, todos os times que trabalham com projetos têm que ter sprints de 2 semanas, todo mundo tem que fazer a retrospectiva tal dia, tem que ter a planning de tal jeito. E não é assim, né? E aí, já pegando o gancho, queria saber de vocês quais as resistências que vocês já enfrentaram, né?
na hora de passar por um processo de cultura ágil, seja dentro da empresa que você trabalha ou da empresa que você prestou consultoria, né? No caso do Murilo, quais foram as principais resistências que vocês já tiveram, né? Que vocês já esbarraram na hora de implementar a agilidade dentro de um contexto? Eu acho que ali a grande, acho que todo mundo deve passar, até hoje sempre vai passar. A gente está falando de trabalhar com pessoas. Eu acho que aquela questão de as pessoas falarem, não, vamos fazer, vamos implementar, é isso que a gente precisa. Mas a hora que você vai para a prática, você precisa mudar a forma como aquela pessoa trabalha, aí vem a resistência. Não, mas não pode ser assim. Bom, mas a princípio a gente conseguir avançar com a metodologia, para a gente conseguir ter um ambiente, a gente precisa mudar isso, mudar aquilo. E aí eu acho que essa é a grande barreira, porque as pessoas falam que elas querem, mas quando chega na prática, você precisa mexer ali no queijinho dela para mudar um pouco, as pessoas ficam com o pé atrás. Né? Não questiono também umas pessoas, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham há 25 anos como gerente, por exemplo. E aí, quando você chega e essa pessoa vira PO, você chega para a pessoa e fala, então a partir de agora você não gerencia mais. Gente, é um choque para essa pessoa. Né? Isso é um exemplo do que acontece, como as pessoas abordam as pessoas. Não, agora você não é mais gerente, você não microgerencia. Quando você vê alguém que é da área de projeto, gente, isso daqui eu já escutei muito. O pessoal às vezes chega para a pessoa que é da área de projeto e fala, então, o teu cargo não vai mais existir. Gente, as pessoas se fecham nisso, né? Eles falam, não, como assim? Trabalhei, tenho uma vida, construí uma carreira. E eles acabam aí, muitas vezes, travando o processo, né? Então, quando você pega, às vezes, diretores, existe todo um trabalhar que a gente tem que fazer. Né? Tem uma parte lá do... Desconstruir, né, Murilo? Que cargo significa poder. Eu acho que é um ponto difícil, porque eles lutaram muito para chegar nesse cargo. Como assim agora meu cargo não tem poder? Eu não posso mandar e a pessoa vai obedecer. E desconstruir isso é muito difícil. Tem algumas clássicas, né? Vamos cancelar aqui a review e a reta para a gente poder entregar mais, né? Para ter tempo de entregar mais. E acho que o importante é você mostrar o benefício daquela mudança para as pessoas. Porque se você chega assim realmente no seco e fala, cara, a pessoa ela se fecha, né? Mas tem até uma frase lá do Bruce Lee que ele fala, seja como água, né? Então eu trago muito isso para agilidade no dia a dia. Se eu tô indo ali como uma água, eu encontro uma pedra no meio do caminho, a água ela não para. Ela acha um espaço por onde ela pode caminhar e continuar o propósito dela. Né? Então a gente tem que olhar e falar, como que eu mostro o benefício dessa mudança para a pessoa? Agora você vai ganhar isso daqui, você vai ter esse benefício, isso vai te trazer isso de bom para o teu time, para você, que vai impactar isso daqui. Eu acho que mostrar o benefício, ele quebra muito essa questão da resistência. Existe a resistência das pessoas e também eu acredito muito que até as organizações comprarem e quebrarem as suas estruturas organizacionais e horizontalizar as estruturas é um passo longo. Tenho mais as caixinhas de um organograma, né? Em que quem está mais acima manda, quem está mais embaixo obedece. Primeiro precisa transformar as pessoas para começar a quebrar essas caixinhas também. Também deixar com que essas pessoas entendam que toda opinião tem o mesmo valor e não a opinião de quem está mais em cima vale mais do que as outras, né? Então, eu acho que esse é um ponto também bem relevante de quebrar conceitos, né? Quebrar status pré-definidos, sabe? Sempre voltado para comportamental, né? Então, assim, acho que mudar comportamentos é muito complexo. Além de cancelar retro e review, realmente as pessoas não entenderam, né? Mas, essa cerimônia aqui eu posso cancelar porque eu vou ter mais tempo para entregar mais coisa. Tá, mas e o conceito? O que está por trás de cada cerimônia? Tem, né, um objetivo, seja de melhoria contínua, ou de inspeção, ou de adaptação, e que tem o porquê existir, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem entender e falam, não, mas eu dei a data tal e não estou entregando porque vocês falharam a sprint. Tá, mas você faz parte do time, você falhou junto, né? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto nessas horas que o crachá vale mais, é que os agilistas têm que entrar, explicar. E aí, peraí, você tá junto com o time. Se o time falhou, você falhou junto, né? E esse é o ponto de distanciamento que as pessoas se colocam. Não, eu peço, vocês fazem, né?
Exatamente. Eu passei por uma situação curiosa desse tipo, numa empresa que eu fiquei um tempo como consultor. Quando eu cheguei lá, eles já estavam rodando agilidade, né? Já tinha um consultor lá, só que eram 9, 10 times, né? E só tinha um consultor lá e ele não conseguia dar conta, e eu fui para lá para ajudar ele. E aí tinha alguns times que estavam rodando muito bem, né? Que eram times que estavam sendo acompanhados mais de perto, e outros que estavam ali tentando, né? Tentando caminhar dentro da agilidade. E tinha um time lá, por exemplo, que eles abominavam a dele. E aí, os primeiros dias, né, eu passei só observando, né? Observando as deles, observando as cerimônias, né? Como que era o dia a dia do time, como que eles organizavam o board. E aí chegou na daily desse time, a daily virava prestação de contas pro chefe. O chefe chegava, né, conduzia a daily e virava prestação de contas para eles. E não um momento do time se inspecionarem para alcançar o objetivo da sprint, sabe? Virava prestação de contas e a dele demorava 1 hora para acabar. E eles não faziam dele todo dia. Eu falei, mas por que vocês não fazem dele todo dia, né? Aí eu fui entender o porquê que eles não faziam dele todo dia. Tem que deixar de lado o crachá, né? E a questão top-down, né? E empoderar de fato as pessoas, né? Empoderar o time. E aí eu comecei a conversar com ele, né? E ele é um cara muito gente boa, a gente batia altos papos, né? E ele ouvia bastante também. Eu falei pra ele, olha só, fulano, eu vou fazer o seguinte, na próxima dele, deixa eu conduzir, deixa eu facilitar a dele de vocês. Aí, tá bom, beleza. A dele demorou 10 minutos, que é o que deve ser, no máximo, né? Eu tava ali pra facilitar, eles mesmos foram se inspecionando e foi muito legal, porque a dele ocorreu de fato, né? Uma pessoa falou uma coisa, a outra falou, para essa tarefa aí eu já tô vendo isso e isso. E aconteceu de fato o que deveria acontecer, e não uma prestação de conta. Aí quando acabou a daily, aí todo mundo, se fosse assim sempre, a gente podia fazer daily todo dia. Olha como é que são as coisas, né? Você comentou, Kleber, essa questão de empoderar, eu acho que isso é importante, né? Eu vejo 2 lados aí. Um que é o time, né? Onde você está, seja em qual área, ele também tem que ter essa abertura, né, e tem que ter ali um pouquinho de coragem para chegar e explicar, né, para a pessoa, para o gerente, falar, o objetivo da dele é isso daqui, né? Eu vejo às vezes que falta isso um pouco do lado do time, né? E aí cabe o agilista que está ali ajudar essa pessoa, esse gerente, coordenador, diretor, a entender qual é o papel dele agora, como que você trabalha nessa nova forma. Porque uma coisa é você falar para a pessoa, não, você não é mais gerente agora. Mas a pessoa fez aquilo há 20 anos. Ela nem sabe não fazer aquilo, né? E aí a gente chega, às vezes, simplesmente fala, não, você não pode mais fazer isso e sai. E aí deixa a pessoa ali com o abacaxi na mão, com o problema que ela não sabe resolver. E aí segura esse pepino aí agora, né? Então aí cabe o agilista chegar e ensinar essa pessoa, ó, por exemplo, qual é a característica de um gerente? É isso. Então você não precisa ter esse comportamento, por quê? Porque a gente tá trabalhando no time assim, tá empoderando o time, eles estão assim. Eu achei que falta o trabalhar com a questão da mudança, porque a gente fala, né? A agilidade realmente ela veio para mudar o ambiente de trabalho, isso ninguém questiona. Mas o problema é que todo mundo fala e tem hoje, né? Tem um monte de agilista, o mercado tá até superaquecido. E aí quando você vê essas pessoas, às vezes eu já conversei com um pessoal que entrou numa empresa, ficou 3 meses como agilista e saiu. E eu falei, cara, o que aconteceu? Não, é um ambiente muito difícil. Eu falei, mas justamente por causa disso que você foi contratado. De fato. Se fosse para ser contratado, para ser tudo fácil, lindo, eu falei, desculpa, você tá na profissão errada, que trabalhar com agilidade é um desafio novo. É o famoso que entra para transformar, mas que já quer que tudo esteja transformado quando chegar, né? Não tem jeito, tem que botar a mão na massa e ajudar a transformar. Quer ser um cerimonialista, né? Eu falo que existe essa questão de cerimonialista. É o cara que só quer chegar na empresa e fazer cerimônia. Ele não olha para mais nada. E aí, tudo que vem, porque é cultura, porque é isso, porque é aquilo. Não, mas você tem que entender que esse é o cenário onde você está inserido e o papel do agilista, da agilidade, é mudar aquela cultura. Então, precisa desenvolver um plano, né, para que a gente consiga alcançar. Porque se a empresa está contratando alguém, ela está contratando uma head, uma consultoria, ela quer mudar, só que ela não sabe como. Então, por isso que ela contrata pessoas de fora para ajudar, porque se ela soubesse e tivesse tudo muito fácil, ela não contrataria. Então, eu vejo muito isso. E até, né, falando sobre isso, né, a gente estava comentando sobre isso no episódio sobre o X, né, que coisas acontecem quando estamos em home office, né? O cachorro começa a latir,
né? O carro do ovo passando, né? E é super normal, né? Todo mundo aí que tá nos ouvindo tá passando por isso, então fiquem tranquilos se isso acontecer, porque vai acontecer e tá todo mundo no mesmo barco. Enquanto essa pandemia não passar, a gente vai passar por essas e outras coisas, né? Então, aqui passa o carro do ovo, da pamonha, dos churros, cada hora vão revezando, assim. Aí quando passa o carro, eu falo, gente, ó, vou ter que parar aqui o áudio rapidinho, daqui a pouco eu volto. Fala isso, tem o vizinho que faz obra, né? E junta tudo ao mesmo tempo. O Murilo falou um ponto importante, que era em relação as pessoas de cargo, né? Então, por exemplo, os gerentes, os diretores, né? Terem essa mudança comportamental de tirar um pouco, né, o comando e controle, soltar essa rigidez, que é complexo. Mas eu acho que as pessoas também deixam um pouco de falar que, ao mesmo tempo que quando é o contrário. Então, por exemplo, uma empresa resolve fazer uma grande mudança, uma grande transformação que quebram todas as estruturas e que os gestores passam a delegar tudo para as pessoas, né? E que as pessoas começam a tomar decisões. Só que aquelas pessoas, elas nunca tomaram decisões. E de uma hora para outra, elas têm que tomar decisões importantíssimas. As pessoas não se sentem confortáveis. Então, da mesma forma que acontece de pessoas que sempre tomaram as decisões porque tiveram cargo e tudo mais, sempre condicionados a isso, também existe o contrário, em que as pessoas não preparam os times para serem autogerenciáveis e já saem tubando. Não, agora a gente é agilista aqui, a gente já trabalha igual, toma suas decisões. Ah, mas você criou o ambiente para a pessoa poder errar, para a pessoa poder testar novas coisas, você preparou a pessoa? Porque normalmente tem algumas empresas que jogam ali e falam, se vira, meu amigo, agora você que toma as suas decisões, as responsabilidades, aqui é cada um, continua com o negócio de cada um por si, né? Não tem aquela visão de time e ainda joga lá, agora você que nunca pôde tomar decisões, porque eu nunca deixei você tomar decisões, agora você toma todas as suas decisões, né? Então, eu acho que tem um lado contrário também, que é pensar um pouco, né, na mudança dessas pessoas de terem a liberdade, né? E fazer como time, ó, vamos opine também, vamos junto e passe a tomar decisões. E tudo bem, se errar, estamos aqui como um time para ajustar, beleza, vamos junto. De fato. E até falando um pouquinho sobre o que o Murilo falou, do camarada que já queria chegar lá, o cerimonialista, né? A gente sabe que tem muito disso no mercado, né? E é até uma questão polêmica de que existem agilistas que são incríveis no palco, mas nunca conseguiram implementar um case de agilidade, né? Isso a gente encontra em todos os lugares. Isso tem aos montes aí. Vocês já passaram por alguma situação em que teve alguma situação como essa, de você dar de frente com algum cara desse, que o cara é o melhor agilista do mundo quando tá com o microfone na mão, mas quando bota ele para conduzir um time, ele não sabe nem conduzir uma cerimônia. Então, sem expor ninguém, né? Enfim, longe disso. Mas vocês já passaram por uma situação desse tipo? É mais uma curiosidade mesmo. Cara, esse é um assunto um pouco polêmico, né? E principalmente aí durante essa fase da pandemia, o que eu vejo de gente fazendo transição de carreira pro ágil. Você olha no LinkedIn, gente, hoje tem live de tudo, todo dia. E alguma dessas pessoas foram lá, fizeram live, falaram e tal, né? Eu tenho uma rede boa ali no LinkedIn, e às vezes chamei essa pessoa, ou, né, falei para algum conhecido meu, falou, eu vi a live dessa pessoa aqui, a pessoa aparentemente falou bem, né? Aí a pessoa me falou, eu já trabalhei com ela 1 ano atrás, cara, e não é nada disso. A pessoa tem muito conhecimento, né? Porque hoje em dia ficou muito fácil você ter conhecimento, né? E hoje em dia, por exemplo, qualquer um gera um certificado. Sim. Posso ali fazer uma live e gerar, né? E o pessoal tem buscado isso, infelizmente, né? Não, eu preciso ter conhecimento, mas as pessoas não colocam em prática. E isso é uma grande questão que eu tenho trazido e conversado com o pessoal. Falei, gente, quais são os resultados que você deu? O que você agregou para a empresa onde você está? O que mudou lá no seu time desde que você entrou? Sim. Eu não estou falando de você fazer cerimônia. Eu estou falando assim, o que você impactou de resultado? Né? Porque essa questão do cerimonialista, ele é verdade. Tem muita gente boa em fazer team building, em fazer uma técnica para retrospectiva, em uma dinâmica da dele. Gente, mas e aí, como é que você está ajudando o teu PO a maximizar o produto? O que você já ajudou ele? Né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do agilista, um Scrum Master que está ali dentro do time, ele também tem que ajudar o PO a se priorizar melhor. Mas e aí, o que você já impactou desse produto dentro da empresa? E hoje eu acho aí que falta um pouco o pessoal fazer isso. E às vezes eu vou conversar com pessoas que são ótimas facilitadoras de qualquer reunião. Mas quando você sai dali
que você, por exemplo, impacta nessa questão de bater de frente com o gerente, já escorreu. Não sei, tô com essa dificuldade. Aí as pessoas já começam a colocar a culpa na cultura, começam a colocar a culpa que as pessoas não querem, e aí que você começa a separar um pouco do mercado de agilidade, né? Aqueles que são bons de palco, são bons de cerimônia, de dinâmicas, e aqueles que são realmente as pessoas que vão ir pro dia a dia e vão trazer resultado. Mas hoje em dia, infelizmente, tem muito, né? Eu acho que, como há uns anos atrás, ainda é meio quente, a gente tinha os coaches. Hoje ainda eu olho assim, eu vejo, é o momento da agilidade, os agilistas. Eu tenho formação de coaching, mas nem por causa disso que eu uso da forma como tá no mercado. Eu aprendo essas técnicas para colocar no meu dia a dia, né? Não é aquela questão filosófica do coaching, não. Né? Tem case de resultado que eu aplicando. Se dá errado, você testa de novo, porque às vezes é muito confortável nesse caso você colocar a culpa no outro. Né? E um agilista bom, o cara tem que mostrar resultado e assumir a bronca, gente. Às vezes você vai falar as coisas que a outra pessoa não vai gostar, mas ela precisa ouvir para ela conseguir mudar. E hoje não é o que eu vejo aí no mercado e às vezes isso me entristece um pouquinho. E até falando sobre isso, eu acredito que esses caras, eles são um perigo para a agilidade no Brasil, porque muitas empresas contratam esses caras, não conseguem obter resultados e saem falando mal de agilidade. Saem falando por aí que a agilidade não funciona, que é só colar post-it. Então, essa galera é um perigo para que a agilidade cresça e vire, de fato, cultural dentro das empresas, né? Então, eu não sei o que vocês acham. A partir do momento que você cria uma experiência ruim, para você modificá-la, né, e ajustar isso, ela é muito mais complexo do que você começar, do que deveria ser, né, dentro da agilidade. Eu acho que um dos grandes perigos é quando a pessoa, primeiro, tem certificação de tudo e é bom de tudo. Ele é bom lá desde da facilitação, aí o cara chega pro presidente, dá coach pro presidente, ao mesmo tempo que conduz 40 times ao mesmo tempo, que faz desenvolvimento de carreira de 100 pessoas, dá aula na faculdade XYZ. Você fala, cara, o cara... Não tem como, né? Não tem como. Que tempo igual... o cara faz cocô? Porque não dá. O cara fica igual o pato, né? Que anda, nada e voa, mas não faz nada bem. No pato não anda bem, nada bem. Gente, ninguém dá pra ser bom em tudo. Você tem qualidades mais, né, skills mais desenvolvidas para um lado e outros você tem menos. E a partir do momento que você tem um time, e aí falando, né, da agilidade, que a gente prega a multidisciplinaridade justamente por isso, para a gente destacar o que é melhor, né, em cada um e a gente ter um time de alta performance, é justamente o ponto. Quando você tem grandes heróis, tem algo errado. Porque o agilista não é para ser o herói. Ele não resolve a empresa, o mundo, todos os problemas e a pandemia mundial. Não é isso. Certeza. Esses dias eu ouvi até essa história, né? E aí era lá assim, se você é o herói do time, tá errado. Então, se você olha que você é esse super cara, todo o time depende de você, você é o problema do time. Faz sentido, porque hoje em dia, gente, eu olho às vezes o LinkedIn do pessoal, quando eu vejo que o pessoal começa a se destacar muito, eu vou lá dar uma olhada no LinkedIn. E aí hoje você vê, gente, o pessoal faz curso direto de tudo. Tirar certificação Scrum, fazer Kanban, fazer ágil escalado, vou fazer Management 3.0. Aí hoje em dia lá você pega um curso de coaching de 4 horas e a galera faz e posta porque tem um certificado, curso de mentoria, facilitação, design sprint. E aí a hora que você vê, cara, a pessoa tem um monte de conhecimento que ela não usou. E aí, por exemplo, quando você vai para uma entrevista, e isso eu não sei, aí a aluna Red, pelo menos quando eu estava acompanhando o cenário de entrevista, conversando com algumas pessoas da área de RH, na entrevista, eles não querem saber mais se você tem teoria. Eles querem saber, assim, prática. Como é que você resolveu? Tá aqui o cenário, é prática. O que você fez? Né? Então, assim, eu vejo que essa questão de conhecimento é muito importante para quem está fazendo uma transição de carreira. Tá querendo, se ambientando, mas a galera que já tem um pouquinho de caminhada, eu vejo que às vezes tem que tomar cuidado. Às vezes, por exemplo, nem toda certificação é boa você ter no teu currículo, dependendo do caminho que você quer seguir. Né? Então, eu vejo isso e a gente tem que ter muito cuidado. Né? Por exemplo, eu falo que eu fui uma pessoa que optei por ter resultado ao invés de certificação. Então, o que eu fazia? Eu estudo e pratico, e colho o resultado e ajusto. Por quê? Eu falei, gente, né, hoje a gente sabe, certificação ela ajuda, é importante,
mas eu queria ir pelo caminho do resultado, porque é uma coisa você chegar e falar para alguém, ó, eu como agilista tive esse resultado, causei esse impacto na empresa. Ao invés de eu chegar e falar, não, eu tenho essa certificação porque eu fiz isso e isso. São caminhos que o pessoal tem que dar uma olhada e prestar atenção hoje em dia. Eu concordo, Murilo. Eu só queria acrescentar um ponto que eu acho que a transição de carreira, ela é louvável, tá? Eu acredito muito que a mudança, ela é importante, porque talvez você precise mudar para se encontrar e realmente muitas pessoas fazem a mudança para a carreira agile e muitas vezes não conseguem a oportunidade, porque as pessoas já querem pessoas prontas. Só que esquecem que a agilidade, no Brasil, ela ainda efetivamente ela está na sua primeira geração, né? Então não dá pra gente também esperar que seja todo mundo PhD em ágil. Não dá. Então, assim, contrate comportamento e treine competências, entendeu? Então, eu acho que a grande pegadinha que eu vejo quando as pessoas contratam pela quantidade de certificados que o agilista tem, né? E aí, realmente, se o agilista só tem o certificado e efetivamente se vende, né? Não é transparente, como se já tivesse feito todas as transformações do mundo e é o herói, o salvador da empresa, temos um problema, né? Então, eu acho que pelo mercado não aceitar bem a transição de carreira, os agilistas acabam colocando esses certificados como comprovantes de experiência, e que não é uma verdade. Hoje em dia, para você tirar uma certificação já, você tem que fazer um curso de 2 dias, faz uma prova e você tem o certificado. Não quer dizer que efetivamente você atuou dentro de um time. E assim, é o que eu te falei, o mercado ele tem que olhar mais para o lado humano e para o lado de pessoas. Então, se a pessoa, eu estudei, mas eu ainda não tive uma oportunidade. Poxa, se eu tenho uma vaga, estou estruturando um time, por que eu não faço um shadow com outra pessoa, deixo essa pessoa se exercitar e depois eu entrego um time? É isso, eu acho que falta também um pouco de flexibilidade das empresas entenderem que é um mercado que está em desenvolvimento no Brasil. Então a gente também tem que ser um pouco mais flexível nesses momentos. E aí sim, olhar muito mais, né, para o lado pessoa do que certificado. Com certeza. E até falando sobre isso, né, eu acho que todo mundo aqui já passou por uma transição de carreira, né? Eu passei, a Luna passou, não sei, o Murilo também já deve ter passado. E é normal, né, esse tipo de situação. Eu lembro que quando eu só fui tirar as minhas certificações depois de já trabalhar já ser Scrum Master de um time há algum tempo, né? Eu vou contar aqui pra vocês, eu não sei se vocês sabem, mas na época que eu trabalhava com o Clever, ele era desenvolvedor, tá? Sim. Eu tô aqui entregando. Sim, eu comentei sobre isso no episódio sobre o X. Eu era desenvolvedor, né, de software, né? A Luna trabalhava junto comigo, era designer. E a gente trabalhava na mesma equipe. E eu tava até contando pra ela nos bastidores, né, que eu sabia que aquilo ali não era pra minha vida inteira, sabe? Eu queria lidar com pessoas, eu queria transformar pessoas, entendeu? Eu queria pensar em produtos para serem desenvolvidos por pessoas e não desenvolver produtos que outras pessoas pensaram. Então, isso era uma coisa que sempre me incomodava, eu sempre tive esse espírito empreendedor. E aí, falando um pouquinho sobre isso, né, sobre essa minha transição, quando a gente começou a implementar agilidade na MJV, isso lá anos atrás, lá no início, quando a gente começou a implementar internamente, a gente começou pelo marketing e pelo RH, e eu estava no time de marketing, e aí eu virei Scrum Master daquele time, já tinha trabalhado com metodologias ágeis, né, como a Luna citou no início do episódio, a gente trabalhou já lá no início, e eu sempre gostei muito do tema, né, era um fórum que me interessava muito, e que eu tava tendo a oportunidade de ver novamente, né, e aí eu virei Scrum Master daquele time a ponto de que chegou num momento em que eu era só o Scrum Master daquele time, né, porque tem aquela questão de, você é o Scrum Master, mas você é o desenvolvedor também, você é o Scrum Master, mas você é o designer também. Você tem que... As pessoas deturpam um pouco o papel ou do Scrum Master ou do PO, né? Não, você é o Scrum Master, mas você tem que, você é desenvolvedor também, não tem isso não. As pessoas ainda não entendem muito bem, né, quais são os papéis ágeis de fato. Isso é importante, você falou, pra mim é muito importante, eu passei isso na minha carreira, porque chegaram pra mim e falaram, e aí Murilo, o que você como Scrum Master traz pro time? Qual que é o benefício de eu te ter aqui? Ou será que eu posso tirar todos os Scrum Master dos times e continuar indo pra frente? Cara, aquilo lá me deu um choque. Falei, opa. E realmente, aí você começa a olhar,
que o mercado, né, as pessoas, elas não conhecem realmente o papel do Scrum Master, né? Gente, é um papel dentro do time. Quando você olha o Scrum Master, ele ajuda desde do produto, que o PO até a entrega, tá olhando tudo. Então, o Scrum Master, né, digamos assim, que ele tem um papel ali muito importante dentro do time de ajudar todo o fluxo. E aí, às vezes, a gente não mostra esse valor. Às vezes, nem os próprios Scrum Masters agilistas sabem qual o valor dele. E eu digo até como Agile Coach, chega um momento que as pessoas, às vezes, elas perguntam, falou, Murilo, e qual é a vantagem de eu ter um Agile Coach se eu não tô vendo nada? Quando você vê um Agile Coach, porque você não atua ali diretamente, né, dependendo da estrutura que você tem. Você vai ajudar o time e não é uma coisa visível, né? E às vezes as pessoas questionam mesmo, qual é o papel do Agile Coach? Será que eu preciso? Se eu já tenho um Scrum Master, por que eu preciso do Agile Coach? Eu não vejo o teu trabalho. E lá por trás você tá se matando quase, né? Trabalhando cultura, mudando as pessoas, ajudando o produto, mas não é algo. E aí cabe às vezes a gente aprender a vender, né? Foi algo que eu aprendi assim. O agilista ele tem que aprender a vender o trabalho dele, porque senão as pessoas elas vão questionar em algum momento, e o papel do Scrum Master ele caiu muito pra isso, assim. Por quê? Cara, os POs, eles começaram, o pessoal que tá aí com o PO começou a aprender de ágil, então não é algo exclusivo do Scrum Master. E aí o pessoal fala, bom, se é só pra tocar cerimônia, né, o que o pessoal pensa, deixa o PO ali, né, então isso realmente, cara, é um negócio que os agilistas têm que mostrar o seu valor. Sim, até que acontece o primeiro problema, né, a primeira entrega que não é bem executada, o time começa a se embananar com prazo, ninguém mede mais nada, aí lembram do Scrum Master. Deixa sofrer, né? Aí dá valor. Ô, Kleber, a pergunta que não quer calar, é melhor desenvolvedor ou Scrum Master? Porque eu, com certeza, como desenvolvedora HTML e CSS, eram péssima. Então, assim, ainda bem que eu saí dessa. Eu gosto mais do agilismo, né? Da agilidade, né? Agilismo, tá aí, eu nunca ouvi ninguém se referir a agilidade como agilismo. Eu acho que esse é até mais bonito. Eu gosto muito mais, né? Eu acho que é bem mais interessante do que desenvolver, porque eu também confesso que eu já tava ficando... Quando você não tem mais prazer no que você faz, né? Aí não tem ninguém que faça você querer continuar com aquilo, né? Aí deixa de ser... Aí vira só única e exclusivamente para pagar suas contas, né? Você tá ali você tem que pagar suas contas, né? E aí não é legal, né? E quando eu tava contando a minha história aqui no MJV, a história do meu time, na verdade, né? Eu virei Scrum Master desse time e aí todo mundo começou a trabalhar de forma ágil, e aí sim eu entendi que, cara, agora eu preciso, para eu poder entregar um pouco mais pro meu time, eu preciso me capacitar de fato. E aí eu comecei aí eu tirei certificação de Scrum, né? Tirei o KMP, né? Fiz vários cursos para poder entregar mais pro meu time, mas eu já tinha um time, eu já era Scrum Master desse time, né? E aí esse time depois ele virou um time que tinha clientes também, então a gente passou a atender clientes, a fazer projetos, e esses projetos serem conduzidos de maneira ágil, né? E aí depois de um tempo eu falei, cara, eu preciso ter alguém para ser Scrum Master desse time, não pode ser mais eu, porque eu não vou conseguir olhar para outros times, né? E aí por um tempo a gente teve uma outra Scrum Master, né, que foi uma pessoa que eu peguei para ensinar, para poder conduzir o time. E aí eu pude trabalhar com clientes, né, ficar um tempo atuando dentro das contas, né. Então, foi uma história bem, bem legal de agilidade aqui no MJV, porque a gente faz para fora, mas a gente faz aqui dentro também, sabe? Nossos times, eles são times ágeis, né? Porque não adianta a gente falar que a gente é muito bom implementando agilidade nas empresas, e aí você olha aqui dentro, ninguém dá valor para isso, mas não é assim que funciona. Pegando um gancho no outro assunto que a gente estava falando, né, dos agilistas de palco, só para a gente encerrar essa polêmica de vez, é até um alerta para as empresas, para você que está nos ouvindo, na hora de considerar contratar alguma consultoria de agilidade, olha quem são os agilistas, né? Vê o que os agilistas estão fazendo. Se o cara tem muito tempo para ficar no palco, ele não tem tempo para trabalhar, né? Como a Luna falou aí, né? Então, olha quem são os agilistas dessa empresa, olha o que eles já fizeram, quais são os cases que eles implementaram, né? Vai lá no site da empresa, vê quais são os cases que a empresa já implementou de agilidade e, acima de tudo, quais foram os resultados que os clientes obtiveram a partir dos cases de agilidade, né? Porque senão não adianta nada também, né? E eu queria fazer uma pergunta para a Luna, porque hoje você lida num contexto que, para mim, especificamente, é muito distante da minha realidade, né? Hoje eu trabalho conduzindo um time de marketing, né?
e já trabalhei com outras empresas, mas nunca no setor de energia, né? Como que é lidar? Hoje você cuida da agilidade de toda a empresa que você trabalha, né? Uma líder mundial de energia. Como que é a realidade da agilidade dentro de uma empresa cujo setor é totalmente distinto daquilo que a gente está acostumado a lidar com agilidade, né? Que é tecnologia, inovação, marketing, enfim. Como que é esse dia a dia e como que você lida com essa questão? O dia começa falando da squad que está cuidando de toda a parte de comunicações Covid, depois passa pela contratação de fornecedores, contratação e qualificação de fornecedores, depois passa ali pela TI, né, dá uma olhadinha, termina passando por toda a parte de auditoria, e quando você fecha, você está ali na toda a parte de geração de energia de times que cuidam dessa etapa. Então, é um mix que é bacana, assim, mas é interessante, tá, Kleber? Eu acho que a grande transformação é quando você realmente consegue descentralizar a agilidade. Realmente você ter isso, o ideal seria em todas as áreas, né? Mas é um processo de transformação. Então, mas quando você consegue começar a implementar em várias áreas, é quando você começa a entender que realmente a transformação está andando e está caminhando para um lado bacana, porque você não faz só na TI, você tem que realmente mexer com pessoas, e as pessoas estão em todas as áreas. Então, hoje a gente cuida, né, da agilidade não só nas áreas staffs, que é o back-office, né, assim como das business lines, que são os negócios da empresa. Então, cada hora falando de um assunto diferente, mas pelo menos não enjoa nunca, né? Cada hora você está tratando algo diferente. Verdade, legal. Bem interessante essa realidade que para mim é muito distante. Eu acho até interessante ver que uma empresa do setor de energia está olhando para o futuro dessa forma e entendendo que se ela não se transformar, né, dessa maneira, ela pode acabar ficando para trás. Então isso dá muita esperança, na verdade, né? Isso dá muita esperança para nós que aqui como consultoria, né, como consultores, vivemos várias realidades, né, a todo tempo. E você antes também trabalhou numa empresa do setor financeiro, né, uma fintech, né, na verdade, que é mais comum, né, lidar com agilidade dentro de fintechs, de bancos. A gente lida com isso aqui o tempo todo. E é muito comum, e você sair de um contexto que é totalmente incomum, é de fato bem interessante e dá uma esperança de que o mercado está caminhando na direção correta, né? Mas, Kleber, eu acho que hoje em dia não tem mais... Eu acho que começou muito nas techs, né, que vem de TI, que é onde nasceu, mas hoje em dia eu acho que não tem muito mais escolha, né? Se você olha para a área de saúde, as pessoas estão trabalhando com agilidade. Se você pega cervejarias, as techs ainda continuam, energia, telefonia. Então, assim, agora está em todos os setores, porque efetivamente precisa da mudança, né? Não dá para continuar como estava, né? A gente precisa responder à mudança. E eu acho que a agilidade virou um dos itens de resposta à mudança e que consegue se adaptar bem. Então, é o caminho que as empresas escolheram, né, para trabalhar a mudança, né? E aí, junto com cultura, né, e outros pontos bem relevantes. E até sobre isso, eu estava no episódio sobre o UX. Se você ainda não assistiu, assista, corre lá nas nossas plataformas digitais, ou então vai lá em mindcraft.mjvinnovation.com, que tem todos os links lá. Assistam, que tá incrível. A gente estava comentando, né, que o UX, eu fiz até um questionamento para o Gustavo, eu falei, pode dizer então que o UX hoje virou um mindset, né? E o Gustavo falou o seguinte, que o UX virou uma maldição, porque aonde você vai, você começa a enxergar problemas, né, relacionados ao usuário. E isso acontece um pouco comigo relacionado à agilidade, eu não sei se com vocês também. Toda vez que eu vou para casa da minha mãe, eu passo pela Avenida Brasil, né? Pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. O Murilo tá em Curitiba, a Luna tá em São Paulo, então aqui a gente tá em diversos lugares do país. Quando eu sair da minha casa e vou para casa da minha mãe, eu passo pela Avenida Brasil, e toda vez que eu passo lá, eu olho para aquela obra inacabada do BRT e eu só fico pensando, se esse projeto tivesse sido conduzido de maneira ágil, a gente tinha pelo menos aí umas 5 estações funcionando. Porque aí os caras quebraram tudo, a Avenida Brasil toda. Aí traçaram o corredor que vai passar o ônibus, aí quebrou, traçou o corredor. Aí beleza, traçamos tudo, agora vamos construir as plataformas. Aí construiu a plataforma em todos os pontos.
Ah, beleza, agora vamos colocar os ferros para cobertura. E colocou os ferros para cobertura em todas as plataformas. E aí acabou a obra. Ou seja, eles fizeram um pedaço de cada estação, mas não fizeram uma estação completa. Eles poderiam simplesmente pegar, vamos quebrar esse trecho até esse outro trecho, a gente faz essa estação completa e essa outra completa, e aí você já ia ter pelo menos alguma coisa funcionando em algum trecho pequeno. Toda vez que eu passo lá, eu fico pensando, tava faltando um agilista nesse projeto aí. Se tivesse um agilista, a Avenida Brasil já tinha BRT nesse projeto. Então, a gente vê que teve desperdício ali, né? E a agilidade é sobre isso, é sobre não ter desperdício, né? Eu não sei se com vocês acontece isso também, que vocês ficam identificando agilidade em tudo, até nas pequenas coisas, né? Quando você vai no McDonald's e você vê um Kanban funcionando perfeitamente, sim, né? Então também tem pro lado positivo, não é só pro negativo, né? Com certeza, não. Tem tudo. O Kanban no McDonald's, toda vez que eu vou no McDonald's, eu fico analisando lá as etapas até chegar. E, inclusive, no painel que sai em preparo, pronto, né? Tem quase o post-it andando ali pro quadro, né? Verdade. Eu acho isso é legal, né? De realmente, quando você tá tão imerso nesse mundo, tudo que você olha, você já fica prestando atenção, né? História legal que eu fui uma vez num restaurante aqui em Curitiba e eu sou aquelas pessoas que lê cardápio, tá? Então eu vejo ali tudo ali. E no final do cardápio, tava bem assim, todo dia nosso time para quando o restaurante fecha para realizar uma retrospectiva de meia hora para poder ver o que nós podemos evoluir e melhorar para o próximo dia. Garçons que paravam para fazer isso. E, cara, que genial. E realmente o atendimento do local, comparado com o início, com o que estava, cara, era muito diferente. Tinha tido um crescimento, assim, é coisa pequena, né? A gente que nem fala, é cerimônia, tudo. Gente, mas deu pra ver a diferença. Eu acho que isso é legal, né? A gente olhar assim, cara, é a área do jurídico que tá adotando agilidade, é a área dos garçons, o restaurante, o McDonald's, e você vê isso muito propagado. Então isso é legal. Eu tenho um amigo que faz a educação dos filhos através da agilidade. Então tem lá as tarefas que precisam fazer na escola e tem a dele. Então, pai, hoje eu fiz isso, entreguei matemática, estudei português, amanhã tenho esse ponto e não consegui sair de um problema de matemática, preciso da sua ajuda. Então, Tô com impedimento aqui em matemática, pai, preciso da sua ajuda. E todo dia tem a dele das crianças. Legal, é muito incrível isso. E você vê que tudo isso que a gente falou, né, são problemas que são reflexões, né, cujo objetivo final é sempre entregar valor. A agilidade é sobre isso, é entregar valor, não é post-it, né? Tanto lá no restaurante quanto no BRT, né, lá no restaurante estão sempre preocupados em entregar o melhor, né, pro cliente, né? Que é sempre o nosso objetivo com agilidade, né? E você percebe com tudo isso que você não precisa de framework para ser ágil, você não precisa de nada disso para ser ágil, né? O framework, né? O Kanban, né? O método Kanban, eles estão aí para potencializar, né? Eles estão aí para poder te ajudar a chegar lá. Tem empresas que não usam nada disso, tem empresas que criaram o seu próprio método de agilidade e tá tudo certo. Então você aí que está nos ouvindo, está considerando implementar agilidade na sua empresa, se você ainda não trabalha assim, se você está com dificuldade também, pense que agilidade é sobre pessoas. A gente não vai chegar aqui, tá aqui, que vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo aqui um sinal de caixa aqui, Eu tô aqui com uma caixa aqui na minha mão, nessa caixa a receita para agilidade, aqui eu tenho o Scrum. Pronto, agora você pega e usa e vai ser ágil. Não é assim que funciona. A gente estava numa reunião esses dias, o Murilo estava até comigo, e eu falei isso para cliente. Eu falei, olha, a gente não vai pegar e chegar para você e falar, toma aqui o Scrum, tem que fazer isso aqui, tá? Tem que usar, tem que fazer... Eu até dei o exemplo. No meu time, por exemplo, a gente não faz review. Porque eu achei que não fazia sentido a gente fazer review. Porque quando chegava no final da semana, as tarefas elas já estavam no ar em produção. Então não precisava chegar no final da sprint e transformar aquilo apenas como uma mera cerimônia de vamos fazer review porque a gente usa Scrum, não usa? No Scrum tem review? Então vamos fazer a review. A review não é para isso. Se não tem necessidade, a gente não vai fazer. Então tem um pouco disso também, né? Esses mitos e verdades no mundo de agilidade também.
estamos aqui então caminhando para o final, né? A gente já tá aqui há mais de uma hora falando pra caramba aqui, o papo tá muito bom. E mais uma vez até agradeço os nossos convidados por disponibilizarem o tempo deles para estarem aqui conosco. E a gente está caminhando para o final, então solta a vinheta aí, editor, e vamos pro nosso momento em que. Qual é o momento em que você se dá conta de que estamos na era da agilidade? A gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Acho que ali é quando eu vejo a empresa preocupada com o cliente, né, em trazer e entregar valor para ele constantemente. Luna, concorda, discorda? É isso aí? Concordo completamente. Bom, agora o segundo eu vou deixar então com a Luna para responder. Qual o momento em que um projeto precisa de uma abordagem ágil? Essa eu responderia de um jeito, mas eu quero ouvir a resposta de vocês. Qual o momento que você acha que um projeto precisa de uma abordagem ágil para poder ser conduzido e não uma outra abordagem, uma cascata, por exemplo? Eu acho que essa pergunta é bem interessante, Kleber, porque as pessoas falam assim, não, agora a gente tem que fazer tudo no modelo ágil. Isso. Não necessariamente, né? Normalmente, quando a gente trabalha com projetos ágeis, é quando eu estou num ambiente incerto, em que eu não tenho todas as fases e o meu produto completamente desenhado, que tenho grandes chances ou 100% de chances de adaptações, né? Então, normalmente, a gente indica trabalhar com projetos ágeis em que eu vivo num ambiente incerto, em que as coisas não são definidas, que eu tenho muitas mudanças, aí a gente aconselha trabalhar com metodologias ágeis. E é até interessante sobre isso, porque tem projetos não ágeis que eles acabam até mais rápido do que projetos ágeis, né? As pessoas acham que o projeto que é ágil, ele necessariamente vai acabar mais rápido do que um projeto em cascata. E às vezes até mais barato, né? Dependendo, né, do projeto. Exatamente. Não todos, mas dependendo, até mais barato. Só tem um ponto a ressaltar que custo é diferente de valor, né? Então, todas as vezes você vai fazer um projeto mais rápido, mas não vai obter o mesmo valor de negócio que você obteria com um projeto ágil, né? Que a nossa ideia não é fazer um versus o outro, longe disso. Nós estamos aqui propostos a falar sobre agilidade, mas entendemos também que tem projetos cascata que vão ser mais rápidos mesmo. Mas e aí, qual o valor que o projeto de cascata está te dando, qual o valor que o projeto ágil está te dando? E por que não trabalhar também? Empresas escolhem trabalhar com o híbrido, né? Assim, então, existem os projetos de forma tradicional e existem os projetos ágeis. Eu vou usar o melhor para cada um deles, né? Não tem certo ou errado. Sim, exatamente. E tem empresas que escolhem fazer o projeto cascata fantasiado de ágil também, né? Todo mundo sabe que aquilo ali é cascata, mas a fantasia ali é de ágil. Também acontece também. Olha, bastante. Não sei, Murilo também, já tem uma experiência grande, pode dizer, mas olha, tem bastante fantasia aí, viu? Boa questão aí pra galera repensar algumas coisas aí, porque tem bastante coisa aí nesse caminho que é meio estranho, obscuro. Bom, a terceira pergunta, que eu acho que é para os dois. Qual é o momento em que você sente orgulho de ser agilista? Eu acho que é quando eu vejo ela entendendo esse mindset e também aí as empresas agregando e fazendo a diferença no dia a dia do cliente dela. Acho que para mim isso são as duas coisas aí que, digamos aí, me dá orgulho, né, de ser agilista e fazer isso que eu faço hoje. Concordo 100% com o Murilo e ainda acrescento, né? A pessoa mudar e ainda ser um agente da mudança, incentivando outras pessoas. Você fala, putz, realmente, é isso aí, a pessoa entendeu e enxergou o valor, né? E tá fazendo com que outras pessoas enxerguem também. Então, quando a pessoa vira um agente da mudança, aí eu falo, putz, era isso, né? Então, chegamos. E até, assim, eu concordo 200% com vocês, né? 100 de um e 100 de outro. E comigo também, algo que me orgulha é isso. E eu vou contar aqui um caso para vocês, né? De o que mais me dá orgulho é como já aconteceu, quando algum membro do meu time que sai por algum motivo da empresa geralmente sai para assumir uma posição de liderança em outra empresa. E aí, depois de um tempo, ele volta e fala, pô, Clebão, tô trabalhando lá, e aí, tô implementando o Scrum, tô implementando agilidade lá.
pô, não tem como, não consigo trabalhar de outra forma, não sei mais, né? Isso é um ponto, porque você não faz ágil, né? Você se torna de fato ágil, né? E quando uma vez que você se torna aquilo, você não consegue mais ser outra coisa, você não consegue mais pensar de outra maneira, né? Como a gente fala de agilidade como mindset, você não consegue mais pensar de outra maneira. Isso é uma coisa que me dá muito orgulho de ser agilista, e é quando alguém vai para outra empresa e leva essa cultura para outros times, para outros contextos, que talvez jamais teriam acesso a isso, né? Isso que é o mais importante. Bom, gente, obrigado. Eu acho que encerramos por aqui. Eu vou deixar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas eu acho que chegamos ao fim do nosso episódio e, como eu falei para vocês, a gente ia ter aqui um presente para você que está aqui até o final, que está aqui nos aturando até agora. Nós separamos um conteúdo exclusivo para você que quer começar a implementar ou repensar a agilidade dentro da sua empresa. Então, para acessar é muito simples, é só você digitar www.mjvinnovation.com/Mindcraft, né, que é o nome do podcast. Então, repetindo, www.mjvinnovation.com/Mindcraft, é só acessar que você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo para você que está aqui até agora, beleza? Muito obrigado, Luna, mais uma vez, por aceitar o convite. Eu, particularmente, fico muito feliz e muito honrado, né, de ter você de novo aqui junto comigo, né, depois de tantos anos que a gente trabalhou junto, e poder conversar com você de novo. E ver que o quanto evoluímos, né, não só como profissionais, mas como seres humanos também. Obrigado, Murilo, também por ter se juntado a nós. É sempre um prazer muito grande e um orgulho imenso para nós da MJV ter o nosso time aqui conosco. E eu vou cobrar essa lista de restaurantes aí da Luna, tá? Eu quero essa lista para mim, porque eu também gosto muito de ir em restaurante, então essa lista ela tem que estar pública em algum lugar aí, em algum TripAdvisor da vida. Vou procurar lá a lista de restaurante da Luna para ver se eu acho lá. Obrigado vocês por terem topado conversar aqui comigo. Obrigada, Kleber e Murilo. Kleber, pode cobrar a lista, vou te mandar com pontos positivos e negativos, retrospectiva de cada restaurante, foi feita após de cada refeição. E obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos em frente, vamos para os próximos episódios. E é isso, contem comigo. É assim que eu gosto, quando o convidado vem já querendo vir pro próximo, assim é bom demais. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, falando aí um pouquinho, né, sobre esse mundo da agilidade. Eu agradeço a Luna, Kleber e toda a MJV. E acho que, né, fica uma mensagem, galera, vamos para cima. A gente tem muito a conquistar ainda com agilidade e todo mundo de todas as empresas são pessoas importantes nesse processo. E também não percam os próximos episódios, que eu tenho certeza que vão estar bem top também e vai agregar bastante no dia a dia de todo mundo. Beleza, gente. Obrigado mais uma vez. Para você que quiser mandar qualquer mensagem pra gente, seja crítica, elogio, sugestão, o e-mail é mindcraft@mjvinnovation.com. Fiquem à vontade para nos escrever o que vocês quiserem, né? Nós gostamos muito de receber o feedback, nós estamos construindo isso daqui para vocês e é importante que nós possamos construir isso juntos, né? Então o feedback de vocês é muito importante. Siga-nos nas redes sociais, né? No Instagram é @mjvinnovationbr. No LinkedIn é só você digitar MJV Technology Innovation que você vai encontrar a MJV. Beleza? Fica ligado porque a gente tem muito conteúdo gratuito, então fica ligado nas redes sociais. A gente tem conteúdo sobre agilidade, transformação digital, design thinking e uma série de outras coisas. Eu tenho certeza que vocês não perdem por esperar, tá? E pega lá o seu presente, hein? Vejo vocês na próxima. Até semana que vem. Um beijo no coração de todos. Tchau!